Bom dia, minhas senhoras e meus senhores. Lá vou eu ter que fazer mais uma, que é uma chatice, já começa a ser chato, mas pronto, tem que ser. E esta vem por causa de um jornal que não de direita, o JN de ontem. Vejam só. Polícias. Estão a ver aqui? Profissão na origem de 90% dos divórcios da polícia. Depois vejam o que dizem em baixo sobre o divórcio, sobre o suicídio. E depois abre-se o jornal e diz isto. Mais de 100 suicídios foram registados nos últimos 15 anos, que são 14. Depois tem aqui várias histórias que eu vou referir. Não é um jornal fascista, para não. Neonazi. Não é neonazi! Não é neonazi, é um jornal de esquerda, do PS. Em 3 anos, 194 agentes e oficiais da PSP pediram apoio psicológico. A divisão de psicologia da PSP tem 32 psicólogos. 32. A GNR reforçou o número de psiquiatras e psicólogos ao serviço da Guarda. Desde 2016, no curso de formação de agentes, há um módulo sobre o suicídio, para ver se eles aprendem a não se suicidar. A GNR faz rastreios sistemáticos aos militares para ver se eles não se querem suicidar. Em 14 anos, 57 PSPs e 50 GNRs suicidaram-se. 0 da Polícia Judiciária. Cucu. Os agentes têm todos prioridade no Serviço Nacional de Saúde para doenças mentais. Os seus governantes, os seus andam a brincar, não andam? Não andam a brincar, só podem andar a brincar. Há muitos anos que andam a brincar com a tropa. Neste caso é brincar com a tropa. Então, e a situação financeira dos senhores agentes da PSP e da GNR? E a miséria em que vivem? E o sobreendividamento de diversas famílias? Tem algum consultor no meio destes cérebros todos? 32 psicólogos, mais psiquiatras, mais não sei quem a ganhar ordenados. Quantos há a ajudar as famílias em relação contra o sobreendividamento, em termos de gestão, em auxílio a famílias de polícias carenciados, etc. Nada. Não se fala nisso, não interessa. Quer lá saber se é lixo. A gente tem que pôr isto aqui para as estatísticas, não é? Aos seus governantes. Pois é assim que é. E a miséria de alguns alojamentos onde os senhores põem os senhores guardas. A miséria, a vergonha de alguns alojamentos. Isso não interessa. Ou seja, para os invasores, vale tudo. É preciso ar-condicionado nas antigas escolas do senhor Sócrates, para coitadinhos dos invasores terem um refrescozinho no verão e terem 900 euros para o terrorista que andava a degolar pessoas em Espanha, do Daesh. Não, calma. Esse não é um polícia, esse não é um agente, esse é um invasor qualificado, é do Daesh, porra. É de um movimento terrorista de categoria, não é? Pois é. E a proibição dos bodycameras? Não é proibido. Não é proibido, mas não há. Não é proibido, mas não há. É como o seguro de risco, não é proibido, mas não há. Não chega. Pois é. E o treino vexatório que os senhores dão à polícia, do cospe na cara e aguenta-te. Pensam que a gente não sabe, é? Isso não gera problemas psicológicos. E a lei que os senhores não mudam. Senhores do governo! Senhores da AD! Senhores da oposição! As leis que os senhores não mudam e que permitem a ameaça constante aos agentes em serviço. Se os tentarem atropelar, não disparem, porque vão presos. Isto é ridículo. Os agentes dão-lhes uma arma, ensinam-nos a atirar, mas dizem-nos, cuidado, que isto não é para usar a não ser contra os cães.
Porque se for contra a escumalha invasora, ou seja, qualquer criminoso que vos tente atropelar, aí não, aí não, aí não, porque os senhores a seguir vão ser suspensos, vão ser vexados em público pela mérdia, vão ser condenados e vão ser expulsos. E isto não tem nenhum efeito psicológico nos agentes que andam na rua. Não, não tem nada. Os agentes até acham graça. Não acham? Os outros que não foram apanhados, acham todos muita graça. Diz o senhor Primeiro-Ministro, vamos pôr agora mais 1.500 polícias. Eu diria assim, vamos vexar mais 1.500 jovens. Vamos vexar e dobrá-los até perderem a esperança e esperar que alguns se suicidem, apenas umas dezenas se suicidem. Isto é uma vergonha. Estamos no meio da Terceira Guerra Mundial, invadidos por milhões de ameaças. E os senhores mantêm a indignidade na democracia neste Estado. É uma vergonha. É uma vergonha. Este país é uma vergonha. Uma vergonha. E acabo com uma história que é verdadeira. Minha mãe, que ainda é viva, um dia estava em Nampula com um motorista do meu pai, da companhia lá, da firma. E ele olhou e havia uma montanha em Nampula cujo perfil parecia um negro deitado a dormir. E ele diz assim, chamava-se Aimisi. E ele diz assim para a minha mãe ainda está viva: Senhora, está a ver aquela montanha? É o negro a dormir, grande, gigante. Quando o negro acordar, não fica nada de pé. Não fica nada de pé. Quando o negro acordar, não fica nada de pé. Eu só os senhores pensavam nisto. Isto é uma história verdadeira. Boa tarde.